E agora vamos falar um pouquinho sobre o grande episódio do News Nation exclusivo. Foi exibida essa imagem aqui. Episódio pelo Ross Contart. O episódio do News Nation, ontem à noite, na verdade foi uma semana. Eu já tinha preparado isso no domingo, mas não tive a oportunidade de apresentar, mas é uma matéria muito boa e vale a pena conferir, meus amigos. Apresentada pelo Ross Contart, que é um jornalista australiano, que examinou as alegações denunciantes de Jake Barber, abriu novos caminhos ao apresentar o testemunho de alguém que teve experiências em primeira mão com naves OVNIs recuperadas. Barber escreveu como os OVNIs eram de origem não humana, ou seja, extraterrestres, pois não tinham nenhuma das características de um veículo aeroespacial convencional. Eu acho que vocês já viram essas imagens, mas vale a pena conferir novamente. Tá? Vale a pena conferir novamente o Retornar à Espaçonave. Eu tenho aqui em mãos para exibir para vocês. Pois bem, vamos lá. This video was among those sent to the All Domain Anomaly Resolution Office, or AARO. The Pentagon... Pois bem, acho que todo mundo já viu essas imagens, eu coloquei no grupo do Telegram, eu coloquei no Facebook, em todas as redes sociais. Pois bem, vamos dar continuidade. Aqui, meus amigos. Barber descreveu em detalhes sua experiência com o OVNI branco em forma de ovo, que ele havia recuperado como parte de sua função como piloto de helicóptero em uma empresa aeroespacial privada, envolvido em operações de recuperação de acidente no que ele chamou de range. Barber escreve como os OVNIs em forma de ovo foi transformado no final de um cabo de 150 pés de seu helicóptero. Criticamente, o testemunho de Barber é apoiado por um vídeo vazado de OVNIs em forma de ovo sendo transportado no final da linha do helicóptero. Esse vídeo foi uma evidência concreta que corrobora com a alegação da testemunha ocular, o Barber, no caso. Jake Barber, pois bem. O depoimento de Barber, isso aqui é um post do Dr. Michael Salla, corrobora com o depoimento de outro veterano militar dos Estados Unidos, JP, que diz que foi levado para dentro de um OVNI em forma de ovo, que pousou em fevereiro de 2016, vindo de uma base secreta na Lua. O que ele foi transportado para um local exótico. O incidente é descrito no livro aqui, do JP, em suas missões, pois bem, na página 59 e 62. O testemunho de Barber também cobriu algum tipo de inteligência não humana, feminina, associada a uma nave de disco voador, recuperada com 8 sessões que ele chamou de White Tom. Ele escreveu em termos emocionantes como se sentiu e como ela, a energia da entidade não humana, tendo estado dentro dele desde então. O testemunho de Barber aqui é muito semelhante ao de David Adair, escrevendo sobre a Ptolemy, que estava contido em um grande motor de contenção de fusão que ele construiu na Área 51 no ano de 1971, que entrou em contato com Adair e tem estado com ele desde então. Finalmente, Barber e alguns colegas montaram uma equipe de observação no céu, onde um vídeo invoca OVNIs, e dos OVNIs invoca foi fotografado e parecia ter formato de ovo. O testemunho de Barber certamente levará mais informações sobre OVNIs em forma de ovo que outros experimentaram. Lembrando que o Barber usa os protocolos C5, tá? E ele conseguiu invocar várias espaçonaves, foi incrível. Só que tem que tomar alguns cuidados, tá, meus amigos? Pois bem. Por isso que as pessoas têm que ser devidamente treinadas para isso. Vídeo News Nation. Jack Barber conta que o objeto tinha 6 metros de comprimento, em forma de ovo, e foi retirado do local por uma tipóia de 45 metros. Para rebocar o objeto. Barber diz que não foi um caso isolado. Em outra ocasião, retirou um objeto não humano, ou seja, de origem não humana, extraterrestre, em forma de disco, que os militares denominavam a bolota. Jack Barber fala sobre uma experiência espiritual que mudou sua vida quando estava para rebocar a nave do helicóptero. Eu senti naquele momento, palavras dele, na entrevista, como se alguma coisa estivesse conectando a mim, na minha alma, dando-me uma orientação do que eu deveria fazer. E quão profundo era o que eu estava fazendo. Foi tão avassalador que comecei a chorar. Então eu estava pilotando e chorando ao mesmo tempo, em prantos, e rebocando aquela espaçonave não humana, supostamente. E ao mesmo tempo eu fiz com o meu melhor para manter o foco, pois estava emocionado. Quando estive sozinho com o objeto no local de coleta, até o local de entrega, eu senti que algo estava comigo naquele momento. Jack Barber chora e se emociona na entrevista e diz: um espírito lindo estava comigo.
E foi muito amoroso. Uma experiência extraordinária. Barber continua. E ele vai depor no Congresso dos Estados Unidos, meus amigos, e vai trazer a espiritualidade. É fantástico. Além da conexão com os extraterrestres, pela primeira vez na história. Isto é épico. Isto é realmente emocionante e impactante. No Congresso dos Estados Unidos. Barber continua. Ao mesmo tempo que eu sentia uma sensação de tristeza no meu coração, era uma energia feminina. Interessante. Isso bate perfeitamente com a narrativa e a experiência do David Adair. Daquela entidade que estava em mim. Parecia um espírito divino, mas de forma alguma masculino. Não era como uma alma, mas era mais como uma frequência a qual eu estava conectado. Sei lá qual é a força que se manifestou naquela noite, ela está comigo até hoje. Olha só. Eu sei que esta força está me protegendo agora, está me compelindo a fazer o que estou fazendo agora. Então, a partir do momento que eu tive essa experiência, essa energia, essa força, me levou até você, até o Dr. Steve Greer, assim como todos os denunciantes, para a gente fazer a coisa certa. Ou seja, uma força espiritual está compelindo os denunciantes. Isso faz toda a diferença. Daqui a pouco eu vou falar a identidade dessa força espiritual, que é uma superconsciência. Jack Barber diz que a nave foi acidentada ou abatida, mas foi convidada. Aí eu tenho que fazer uma ressalva. Não foi convidada, meus amigos. Ele está falando isso porque ele não quer entrar no embate, ele não quer entrar numa polêmica maior, que ele já está entrando, o próprio Dr. Greer fala. Na verdade, são os agentes P3. Agentes P3 que podem hackear o sistema de navegação de espaçonaves. Pois bem. Por a equipe preparada para capacidades psíquicas se apresentar para ser uma equipe espiritual e fazer uma ponte com frequências superiores. Barber explica que as pessoas psionicas é alguém com predisposição para o astral e ao não temporal, ou seja, habilidades de sensibilidade. Essa equipe psíquica, por certo, agentes P3, como descritos pelo Dr. Steve Greer, agora comprovado com testemunhas, já está aparecendo. Eu só fico imaginando quando os agentes P3 se apresentarem. Consegue persuadir uma nave para pousar, ou seja, hackeando seu sistema de navegação. Meus amigos, agora eu vou falar algo que é chocante para vocês. O protocolo C5 do Dr. Steve Greer é análogo aos protocolos que os agentes P3 dos sites negros utilizam. Só que eles utilizam isso para não convidar espaçonaves pacificamente para vir para o nosso mundo, mas como uma espécie de isca, ou seja, entrando e hackeando o seu sistema de navegação, adentrando no emaranhado quântico, para que essas naves sejam atraídas para a terceira densidade, aonde elas podem ser alvejadas, onde elas se tornam totalmente vulneráveis. Tanto é verdade que o próprio Jack Barber fez sessões C5, ele viu uma espaçonave autêntica extraterrestre, e na sequência tinha uma nave, a ARV, tentando abatê-la, na sequência. O próprio Dr. Steve Greer fala para tomar muito cuidado, pede para os extraterrestres nesse momento, fiquem numa posição segura, porque se vocês ficarem muito próximos, vocês podem se tornar alvos dos sites negros. O Dr. Greer disse que quando ele viu uma espaçonave, ele pediu para a espaçonave, chega mais perto, nós queremos ver vocês. E ela estava já para pousar, tá, meus amigos? Com várias testemunhas. E ter o contato. Diz que um raio, uma arma escalar foi lançada e quase atingiu o público e derrubou várias armas. Diz que eles ficaram com medo, ficaram gelados. E a nave conseguiu fugir. Não foi atingida. Ninguém ficou ferido. Então tem que tomar muito cuidado. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Toda a precaução é pouco aqui. Pois bem. Essa equipe psíquica, por certo, agentes P3, como descritos pelo Dr. Greer, consegue persuadir uma nave para pousar, ou seja, hackeando o seu sistema de navegação. Nesse caso, parece que se trata de um convite. Pelo menos é isso que Barber acredita. Não é que ele acredita, ele não quer polemizar aquilo que já é polêmico. Pois bem. Além disso, é colocar mais lenha na fogueira, em outras palavras. Além disso, existem vários desertores que atuavam em projetos escuros, que estão contatando o Dr. Greer. São agentes P3, agentes psíquicos avançados, que também atuam nesses sites negros, secretos ou negros,
Algumas dessas equipes atuam com o projeto de brinquedinhos de pulso eletromagnético e brinquedinhos escalares, em conjunto com o programa de agentes psiônicos, que basicamente é uma interface de consciência de tecnologia, são utilizadas para rastrear e assumir o comando de um sistema de navegação de espaçonaves extraterrestres. Se vocês conhecerem o protocolo C5, isso fica nítido. Voltando à nossa história, Dom Paul Bayliss, militar das Forças Especiais, e está aqui ele, confirma que existem agentes psíquicos que trabalham com militares que podem contatar OVNIs e hackear seu sistema de navegação. Mais um denunciante. Interessante. Também vai depor no Congresso. Jack Barber perdeu todos os pelos do corpo depois de várias operações coletando materiais sensíveis e secretos. O Dr. Gary Nolan, aqui vindo com desinformação, infelizmente, Dr. Nolan, realmente não está contribuindo em nada, confirma que alguma radiação contaminou seu corpo e que os mesmos sintomas foram relatados por outros militares. Não, meu querido. Nave extraterrestre autêntica não emite radiação. Repetindo, nave extraterrestre autêntica não emite qualquer tipo de radiação. Então, se uma nave extraterrestre cair de verdade, você pode tocar, não vai te contaminar, não vai causar nenhum mal. O que acontece é que existem várias naves de engenharia reversa que são testadas e algumas não funcionam muito bem e eles têm que recuperar essas espaçonaves. Estas sim emitem radiação e podem realmente contaminar a pessoa, e foi este o caso. Por isso que eles perderam os pelos do corpo. Pois bem. Barber também comenta que está sendo perseguido pelas empresas aeroespaciais contratadas e que as informações sensíveis ficavam em discos rígidos da Panasonic, contendo dados de operações de recuperação de OVNIs, que eles valem milhões e são muito bem escondidos. Quem é essas corporações? Esses aqui que vocês conhecem muito bem. Northrop Grumman, Raytheon, Lockheed Martins, Aerospace Corporation, Siemens e afins. Jack Barber está formando um grupo denominado Skinwalkers para fazer suas próprias investigações. E no dia 22 de agosto de 2024, e ele tem imagens, ele gravou, sua equipe conseguiu entrar em contato com o OVNI em forma de ovo. Meus amigos, é muito simples. O Jake Barber aprendeu isso com o Dr. Steve Greer, dos protocolos C5. E ele confirma, tá, meus amigos? Os protocolos C5 e os protocolos utilizados pelos agentes escuros são os mesmos. Os mesmos! Por isso que isto dá credibilidade a este protocolo. Ele funciona de verdade. Pois bem. O que acontece é que uma nave estava tentando interceptar outra, como se elas estivessem em combate. Provavelmente uma nave ARV escura e um OVNI autêntico. Então, um OVNI autêntico apareceu, imediatamente um ARV apareceu tentando interceptar usando brinquedinhos escalares, exatamente o que aconteceu na experiência do Dr. Steve Greer. Pois bem, não vai se estender demais. Jake Barber se encontrou recentemente com Marco Rubio. Repetindo, Jake Barber se encontrou recentemente com Marco Rubio, agora secretário de Estado, escolhido por Trump, contando sobre sua história. Barber termina dizendo que a verdade vai prevalecer e diz: pelos frutos vos conhecereis. Lembrando que todos os denunciantes do Dr. Greer entraram em contato com o gabinete do Loirão e com Marco Rubio. Com certeza, pelas informações do Jorge Cavasselas, eles estão sendo assessorados agora, quem está no comando, na nova direção, os novos planos da divulgação, os comandantes Jedi, ou seja, os almirantes recém-chegados da expedição do programa Solar Wonder. Os sintomas relatados de tristeza e alegria, como contou o Jack Barber, são análogos aos sentidos por JP, quando esteve em missão no transporte da joia da arca. Agora vocês vão saber qual é essa consciência que se comunicou com Jake Barber, que seria o coração da arca. JP acredita piamente, meus amigos, que se trata do vídeo da cápsula oval que transportava a joia repleta de amortecedores tecnológicos, que mantinha o objeto transportado totalmente intacto e seguro contra qualquer tipo de eventual impacto ou acidente. Isso aqui é uma informação bombástica. Meus amigos, sabe por que o vídeo foi trocado? E foi trocado deliberadamente pelos denunciantes?
Porque isso aqui já é o prelúdio da divulgação das arcas. Você não percebeu? Quem não acompanha, quem não tem todos os dados, não consegue perceber o esplendor desta informação. Isto aqui é a prova cabal que as arcas vão, em breve, ser ativadas e estarão sobrevoando as grandes capitais do mundo. Meus amigos, isso é de arrepiar. Isso aqui deveria ser a maior notícia de todas, e ninguém está falando nada sobre isso. Estão compreendendo? Na verdade, aquilo era uma cápsula produzida por tecnologia da Terra mesmo, uma cápsula especial, que lembrava bastante uma nave oval, mas não era uma nave. Na verdade, era uma cápsula que estava transportando a joia, que é o coração da arca. Estão entendendo? Fantástico, foi esta consciência que entrou em contato com Jack Barber. E esta consciência que está entrando em contato com todos os denunciantes, e esta mesma consciência conectada com a consciência de Gaia. Então, Gaia está falando com a humanidade, já começou falando com Jack Barber. A consciência de Gaia. Lembrando que a Lua tem a consciência plasmática de Luna. A nave Nibiru também tem uma consciência plasmática, que são as primeiras consciências formadas pela fonte criadora. São o quê? Consciências primordiais. Assim como Gaia, já entrando em contato com a população para moldar e modificar o campo morfogenético do planeta, como se fosse um verdadeiro convite. E esse convite vai ser intensificado daqui a 10 dias, meus amigos. E se você... é só linkar os pontos. A joia de cristal foi colocada numa cápsula de metal. Repetindo, JP, a joia de cristal foi colocada numa cápsula de metal. Uma cápsula semelhante ao quê? A um ovo. Incrível. Então, o que vocês estão vendo nessas imagens não é uma espaçonave. Não é também uma nave de tecnologia reversa. Vocês estão vendo o quê? A cápsula da missão, da 4ª missão do Atlântico de JP em vídeo, que já é o prelúdio, volto a repetir, da divulgação das arcas. Isto deveria ser a maior informação de todos os tempos, porque vai mudar o mundo de verdade. Então, essas imagens aqui, meus amigos, prestem atenção no que eu vou falar. Para vocês entenderem a magnitude disso. Isso aqui é maravilhoso, é espetacular. Deixa eu ver se eu coloco aqui novamente. This video was among those sent to the All Domain Anomaly Resolution Office, or ARROW. Então, o que vocês estão vendo, o que vocês estão presenciando nesse vídeo, é a cápsula da missão do JP no Atlântico, transportando o coração da arca do Atlântico. Isso, meus amigos, é o início da divulgação das arcas, porque elas vão aparecer, esse processo já se iniciou. Então, isso é simplesmente uma informação mais que impressionante. Eu estou arrepiado de falar isso para vocês. Sendo sincero aqui. Porque é mais que espetacular. É realmente muito maravilhoso. Eu sei que a live está se estendendo muito, mas aqui é um verdadeiro webinário, tá, meus amigos? Gratuito para quem quer conhecimento de verdade. Pois bem. O pessoal vendo que tem muitas pessoas já querendo se retirando, mas fazer o quê? É assim mesmo. Aqui. Sempre eles ficaram muito tristes. A joia de cristal foi colocada numa cápsula de metal, mas eu vou ter que terminar, porque eu vou ter que continuar, porque não tem como eu parar aqui. Não posso parar. Para elas ficaram com vontade de chorar. Igualzinho Jack Barber, com vontade de chorar, porque quando se toca na joia, pode sentir o que o mundo sente. Você sente que os animais estão sentindo, você sente o sofrimento das crianças, você sente o sofrimento das pessoas pobres, você sente o sofrimento das pessoas aqui do Brasil que estão sofrendo, né, por causa desse desgoverno. Você sente o sofrimento do mundo inteiro. Por isso que o Jake Barber começou a chorar. E eles ficaram muito tristes. Eles entraram em conexão com a grade energética da Terra e da humanidade. E sentiram todo o sofrimento e angústia do mundo. O dispositivo capta toda a energia negativa do mundo que tenta entrar na arca. JP escreve esta parte chorando.
JP continua dizendo que essa joia estava sendo disputada por várias nações do mundo, organizações que queriam se apoderar dela, pois ela é muito importante. A joia era preta e roxa e tinha filamentos brancos e fluorescentes. Exatamente o que estava no interior daquela cápsula em forma de ovo. Neste vídeo que vocês viram. A joia e o diamante está conectada ao espírito da Terra. Repetindo, a joia e o diamante está conectado ao espírito da Terra, ou seja, Gaia. E Gaia está se conectando com o ser humano, com os animais, com todos os seres vivos aqui de cima, convidando para essa grande mudança. E as emoções das pessoas no mundo, eles sentiram uma sensação de alegria e tristeza. Exatamente o que o Jake Barber sentiu. E muitos choraram como bebês. No caminho de volta, quando passaram pelos peixes, né, da arca ali, que ficavam suspensos, né, uma água, tipo uma bolha, onde eles ficavam suspensos, eles pararam de nadar e começaram a apontar para a joia. Depois disso, passaram por todas as câmeras e chegaram ao elevador rumo à superfície. Quando chegaram à estação em forma de rosquinha, lembrando que esta arca, nessa ocasião, estava no Atlântico, perto do Triângulo das Bermudas, então tinha uma espécie de elevador, né, uma base, numa instalação que ficava ali na superfície, ou seja, do mar, que levava eles até o interior da arca, que estava submerso. Pois bem. Quando chegaram à instalação em forma de rosquinha na superfície, já tinham se passado 2 dias, mas para eles foram algumas horas. JP descreve que sentiu ao tocar na joia. Eu senti tipo uma sensação de choro quando eu lidou com os objetos. Uma felicidade e choro. Você pode sentir uma vibração de tristeza do que o mundo está sentindo. Então, quando você toca nessa coisa, você sente vontade de chorar. Mesmo falando sobre isso agora, você sente vontade de chorar. E são todas as coisas negativas que estão conectadas ao redor da Terra. Acho que captura a frequência de tudo. Eu não acho que ele usa isso como energia, mas apenas como captura e tentar capturar qualquer coisa negativa que tente entrar na arca ou que esteja ao redor da arca. Espetacular. Todo mundo começou a ficar triste e chorar segurando essa joia. E muitas pessoas na história tentaram obter esse cristal de joia. Os militares de todo mundo estão tentando proteger essa joia. Acho que os superiores decidiram levar ela para cima porque muitas pessoas de diferentes nações, não apenas os Estados Unidos, estão tentando descer e tirar essa joia da arca. Michael Salla, havia algum tipo de tecnologia de proteção em torno dessa joia? Porque parece que desempenhou uma função muito importante para a arca. Conexão de forma como um espírito ou matriz de energia do planeta. Havia algum mecanismo de proteção? Bem, eles colocaram uma cápsula de metal. Olha só, cápsula de metal. Ela ficou envolto de uma cápsula de metal. Que tinha tipo um vidro à prova de balas, bastante pesado. Foi interessante. Era uma cápsula onde você coloca a joia, ela fica protegida, mas ainda dá para sentir a energia. Importante esse detalhe. Mesmo envolto da cápsula, dentro do interior da cápsula, quem fica perto sente essa energia. Por isso que o Jake Barber sentiu a mesma sensação, a mesma experiência do JP, se conectando com o espírito da grade da Terra, de Gaia, um sentimento de tristeza e alegria. Tristeza pelo sofrimento, mas alegria porque a nossa redenção se aproxima e a linha do tempo foi modificada. E agora vamos dar um verdadeiro salto na linha do tempo.